O Jornal do Dia está realizando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Natal. A duração é de 10 minutos e a ordem foi definida por sorteio. O entrevistado de hoje é o candidato Fernando Mineiro. Boa tarde, seja bem-vindo, candidato. Tá, boa tarde a você, é um prazer estar aqui e boa tarde a você que está nos acompanhando aí de casa, acompanhando esse importante trabalho que a TV Ponta Negra está fazendo no processo eleitoral. Bom, candidato, a população reclama muito da falta de leito nos hospitais e também da falta de UTIs, né? Principalmente na questão da UTI pediátrica. O que é que o plano de governo do senhor prevê para essa área? Olha, na área da saúde, né, o município é responsável, né, pela questão da saúde básica, pela rede básica e as redes especiais. Em relação aos hospitais, o município tem a gestão, passa os recursos para ter, mas quem tem a gestão, a gerência em relação aos hospitais é o Estado, em relação, inclusive, às pediatras, UTIs pediátricas e as outras UTIs. O que nós precisamos fazer, o que não acontece em Natal, é a integração entre as redes e a cobrança do município. Nós temos que repactuar. O município não pode fazer o papel de esconder, de se omitir diante, por exemplo, da crise da UTI pediátrica, da UTI infantil, como acontece, como se tivesse nada a ver com isso. Tem sim muito a ver. O que nós vamos fazer é mudar essa relação. Chamar os fornecedores do serviço, os hospitais fornecem o serviço à rede de saúde. Chamar os fornecedores e exigir deles, né, o cumprimento do pacto, o que está pactuado nos contratos. Bom, a gente sabe que a segurança pública é de responsabilidade do governo do estado, mas esse cenário acabou mudando por necessidade. A insegurança está muito grande, a população reclamando também. O plano de governo do senhor prevê quais ações para tentar ajudar o governo do estado a combater essa insegurança? Você sabe que eu penso e tenho estudado sobre esse assunto e tenho notado o seguinte: em todos os estados, em todas as cidades, não só do Brasil, mas de outros países, que aconteceram mudanças nos índices de violência, reduziu a insegurança, é porque teve a união dos entes, município com o estado ou com a nação, com a federação. Então, o que nós temos no nosso programa de governo? Talvez seja um dos poucos ou únicos, não sei se é o único, mas nós temos um capítulo que se chama Cidade e Segurança. Porque não à toa, as áreas onde tem violências e atos de insegurança em nossa cidade é onde tem menos prefeitura, onde a prefeitura não chega. Né? Você pode prestar atenção, são as áreas abandonadas pela prefeitura. Então, se você, por exemplo, você tem que fazer funcionar a Guarda Municipal, e lógico que a Guarda Municipal não tem o papel de substituir as outras forças estaduais, mas tem que integrar com a PM, com a Polícia Civil. Tem que integrar, por exemplo, as câmaras de vigilância. Você sabia que as câmaras de vigilância, que são de responsabilidade do município, sequer são integradas ao sistema de vigilância do Estado? Então, você precisa fazer isso, além de ter um conjunto de outras ações. Por exemplo, a questão da iluminação, por exemplo, a questão de cuidar dos espaços públicos, por exemplo, você ofertar espaços como áreas de lazer, né, praças, quadras, você chegar junto com outras atividades, um conjunto de atividades. Por isso, o nosso programa lança o mote de Pacifica Natal. Nós não vamos nos omitir nem jogar responsabilidade dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com isso, lavar as mãos. Não, nós temos e muito a ver com tudo que acontece em Natal e segurança será também uma articulação da Prefeitura e da administração. Que, aliás, vamos fazer esse trabalho junto com a região metropolitana. Você imagina, se os prefeitos da região metropolitana se somassem ao governo do Estado, se somassem às forças federais, não ajudava, não melhorava, não fazia ações para poder enfrentar esse problema de segurança. Então, não pode dizer assim, não, a violência é um problema estadual. Não, a violência é um problema da sociedade, né, de todos nós, e nós teremos uma ação muito proativa em relação a isso. Principalmente no sentido da questão da violência contra os jovens. Os nossos jovens nas periferias estão sendo assassinados. Né? São, assim, digamos, violentados no seu dia a dia. As mulheres, né, têm violência contra as mulheres no cotidiano, no dia a dia. Precisa enfrentar essa questão e não dizer que não tem nada a ver com isso e lavar as mãos. Não teremos papel de Pilatos nessa questão. Vamos sim assumir ativamente a responsabilidade com a gestão. E tudo que acontecer em Natal é de nossa responsabilidade e nós vamos também assim tentar contribuir para enfrentar. Nós acompanhamos muita polêmica, né, na aprovação da licitação do transporte público, né, os estudantes nas ruas, a população também reivindicando muitas melhorias. Muitos anos se passaram e nada saiu do papel ainda. O senhor pretende executar a licitação? Lógico, você sabia que eu fui o primeiro vereador em Natal, ainda nos anos 90, que entrou com ação no Ministério Público cobrando a licitação? Então, a primeira vez que teve uma ação no Ministério Público, em nossa cidade, cobrando licitação do transporte, fui eu que fiz, ainda no exercício de vereador na Câmara Municipal. Então, nós vamos sim fazer a licitação.
A licitação não é a varinha de condão. A licitação tem o papel de regular o serviço, de traçar as bases, de definir critérios. Porque a licitação é que você diz qual o serviço que vai ser comprado, qual a norma e como é que ele vai ser prestado. E, principalmente, abrir a caixa preta do preço das tarifas de ônibus. Essa é uma questão central. Mas, além disso, nós vamos integrar o sistema. Transporte com alternativo, com ciclovias, com corredores exclusivos e também integrar na questão do trem na região metropolitana. É impossível pensar a questão do transporte de Natal sem conversar, só para dar 2 exemplos, com a administração de Parnamirim ou de São Gonçalo do Amarante. Então, a gente precisa trabalhar na região metropolitana, chamar, né, a região metropolitana como o principal administrador da principal cidade da região metropolitana e tentar resolver de uma maneira pactuada. Vamos sim enfrentar essas questões de uma maneira planejada, debatendo com os setores. Como é que o governo do senhor pretende enfrentar essa crise financeira, né? O orçamento está reduzindo, desemprego, os jovens nas ruas, como o senhor já colocou, que os nossos jovens estão morrendo. Então, como ocupar essa juventude, como fazer investimentos e gerar emprego e renda? Olha, a gente precisa primeiro racionalizar, né, os gastos do município, né? Buscar da transparência em relação a esses gastos e direcioná-los para aqueles setores que mais precisam. Se você tem pouco recurso, você tem que definir qual é a prioridade, né? Como qualquer família faz, por exemplo, se você não tem recurso e não terá para suprir toda a necessidade da cidade, você tem que definir quais são as prioridades. Por isso, nós faremos o orçamento participativo para debater com a sociedade, com a cidade, né, com os setores interessados, onde deve ser aplicado os recursos. E vamos buscar, inclusive, incentivar que as pessoas contribuam com a arrecadação da cidade. Hoje as pessoas não têm prazer, não se motivam porque não sabem onde é aplicado, ou porque é muito mal aplicado. Então nós vamos mudar essa relação e vamos, evidentemente, apresentar os projetos, né, para as agências financiadoras, para o governo federal, o próprio governo do estado, buscar parceria e agir de maneira integrada. Por exemplo, você não vê a articulação entre educação e cultura, você não vê a articulação entre saúde e educação, você não vê a articulação entre as secretarias. Então tem muito desperdício de dinheiro por isso, porque cada um no seu quadrado, ninguém dialoga, ninguém sabe o que o outro está fazendo, às vezes na mesma sala, no mesmo prédio, então você perde dinheiro em relação a isso. Então nós vamos conter os gastos com transparência e controle social. No turismo, né? Os agentes de turismo, eles reclamam muito da questão da divulgação do destino Natal Rio Grande do Norte fora, né? O plano de governo do senhor prevê investir nessa divulgação, tanto em outros estados aqui do nosso próprio país como fora? Olha, não só investir na divulgação, mas pensar o turismo como a principal atividade que gera recursos e gera renda no nosso estado. Nós temos que integrar a questão do turismo, eu falava aqui antes, integrar a questão do turismo, por exemplo, com a cultura. Temos que pensar, né, com o setor que trabalha com o turismo aqui, como organizar essa rede, como buscar inovação, como dialogar, inclusive, com as prefeituras, onde há uma ação integrada do turismo. Por exemplo, a pessoa vem para Natal, mas ele não se relaciona só com Natal. Não é? Ele vem para Natal, compra passagem para Natal, né? Desce em São Gonçalo, mas visita, passeia em todas as cidades. Então, nós precisamos preparar a cidade, né, para o morador, e preparando para o morador, ela será boa para o turista, mas cuidar com outra maneira. Seja uma cidade, por exemplo, que além, né, de você ter a praia, que por sinal estão muito descuidadas, você passar, se dá uma tristeza, né? Você vai ali na Redinha, você vai em Ponta Negra, você vai na Praia do Meio, tem um descuido como o nosso principal ativo turístico, atração turística, que é a questão das nossas praias. Tem que mudar isso. Mas também pensar na questão da cultura, pensar o que nós temos que ofertar, né, e fazer uma coisa, repito, articulada com os outros municípios que são destino turístico. Natal sozinho não vai resolver o problema do turismo, da queda do turismo. Tem que buscar, tem que ter proativismo e articular, por exemplo, qual o tipo de uso que a gente pode fazer do Rio Potengi em relação ao turismo. Você já notou que ninguém fala que é importante, ninguém divulga, ninguém interage? São coisas que é possível fazer com a nossa rica cultura, né, com os nossos artistas. Então, tem que integrar. Eu acho que é possível, se a gente mudar esse padrão. Ou seja, deixar de ser uma administração feijão com arroz, que não está nem aí para nada, que não dialoga com ninguém, que acha que tudo vai sair da sua cabeça. E não vai, não é assim que funciona. Ou seja, articular, dialogar, cobrar a participação e abrir a porta da prefeitura para a sociedade. Bom, Dilma deixou a presidência de uma forma bem conturbada, né? Muita polêmica em torno desse assunto. O senhor acha que o que aconteceu no Congresso Nacional vai refletir nas eleições municipais aqui? Olha, vai refletir até num sentido positivo. Você está sabendo,
Eu estou vendo, tenho andado muito nas ruas, as pessoas estão reagindo, as pessoas estão aí querendo dar o troco, 40 inclusive segundos para com os golpistas. As pessoas têm que se tocar, quais são os golpistas que são do Estado, apoiam quem? Onde estão os partidos golpistas? Onde está o PMDB, onde está o DEM, onde está o PSDB, que foram responsáveis pelo golpe, criaram uma farsa para tirar a Dilma e voltar a comandar a política do Brasil. Então, essas pessoas estão cada vez mais se tocando. Eu ando muito nos bairros e as pessoas, olha, vamos dar o troco. Então, é 15 isso. segundos. Fora Temer e derrotar o Temer nas ruas e nas urnas também, no dia 2 de outubro. Candidato, muito obrigada pela sua entrevista, uma boa campanha. Muito obrigado a você e acompanhe a disputa, as eleições e vote certo. Muito obrigada pela audiência de todos, uma ótima tarde e a gente se encontra aqui amanhã novamente. Até lá!